Ô Paulo, antes da gente sair do quadro Casa Branca aqui, eu queria só que você falasse Saudade, pra gente... por mim, fica até amanhã, mas tudo bem. Apresenta aí pra nossa clientela maravilhosa o seu governador, Ron DeSantis. Anotem esse nome, Ron DeSantis, que tá realmente tendo um baita protagonismo nesse momento. E por quê? Por que ele tá se saindo tão bem? Rapaz, isso é uma das grandes felicidades de eu estar na Flórida, né? A Flórida se tornou a fortaleza dos republicanos e dos valores americanos conservadores dentro dos Estados Unidos. O Texas sempre foram, mas a Flórida começou a despontar muito. O Ron DeSantis ganhou as eleições por 0 ponto qualquer coisinha do candidato democrata que se chamava Andrew Gillum, que alguns meses depois da eleição, a pessoa que quase foi governador, o nosso candidato do Partido Democrata, quase foi governador da Flórida, foi encontrado com uma overdose, se eu não me engano, de heroína ou metanfetamina numa suruba gay. Isso não é uma piada. Não é uma mentira, não é uma piada. Tá? As fotos estão na internet, ele foi encontrado, as fotos dele pelado, com overdose, vomitado, circulam na internet. Então esse cara quase foi o governador da Flórida, por muito pouco não foi, e foi esse cara, o Ron DeSantis, que é um veterano de guerra americano, que foi inventado pelo Donald Trump. E logo no início ele adotou uma postura muito diferente dos outros governadores. Sempre foi muito mais combativo, muito alinhado com o Donald Trump. E quando começou a epidemia do coronavírus, ele, que é um leitor ávido de publicações científicas, de jornais, de livros, etc., logo no início ele adotou uma postura muito diferente, por exemplo, do governador de Nova York. Por exemplo, num caso que ficou muito icônico, em Nova York, eles obrigaram os asilos a aceitarem pessoas que estavam com coronavírus, para elas não irem para os hospitais, mandaram. Você imagina o nível de imbecilidade que você precisa ter para pegar uma pessoa doente, com uma doença que mata os velhinhos, e mandar ele para um asilo repleto de velhinhos. Então foi uma chacina em Nova York, essa é a principal razão por trás do número de mortes de Nova York ser exponencialmente o maior do país. Os asilos foram dizimados pela população. Isso sim dá para chamar quase que de genocídio, porque não acredito que tenha sido intencional, mas de fato a consequência foi muito nociva. E o Ron DeSantis, e Nova York entrou numa política de lockdown muito severa, talvez junto com a Califórnia, política de lockdown mais severa do Brasil e dos Estados Unidos, perdão. E aqui no sul da Flórida, o governador, esse Ron DeSantis, adotou uma postura completamente diferente. Ele isolou as populações idosas, deu uma priorização no sistema de saúde para elas, manteve eles bastante isolados e, apesar dele ter adotado aqui uma espécie de lockdown durante algumas semanas, rapidamente esse lockdown acabou. Ele começou começou mais ou menos em abril e em junho ele já estava terminado. Em julho você já não tinha mais nenhum resquício de lockdown e, por exemplo, em agosto as aulas começaram em quase todo o estado. E, no entanto, a Flórida não teve uma explosão de casos como prometeram que ia ter. Já teve evento de Super Bowl aqui, o maior evento esportivo dos Estados Unidos. Você teve Réveillon, você teve festas, você teve Spring Break, você teve tudo. E o número de casos na Flórida, ao contrário do que prometiam os médicos e tal, o doutor Antônio Fauci, não aconteceram. O velhinho. Velhinho tá impossível. Ele tá impossível. Ele agora foi pego mais uma vez mentindo para a população, né? E ele admite, é engraçado, o doutor Antônio Fauci é engraçado pelo seguinte, ele admite que ele mente para a população. É isso mesmo. Ele fala, não, eu falo para a população o que eu quero que eles façam. Então ele controla a opinião pública. Eu acho engraçado que no Brasil chamam os eleitores do Bolsonaro de gado, né? Eu falo, que coisa mais tratamento de gado do que você ter o epidemiologista mais importante do país dizendo não, eu minto para a opinião pública porque senão eles não fazem o que eu acho que eles têm que fazer.